Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim falar de mais um filme de terror, só que esse tem uma pegada muito forte de drama familiar e também de suspense. Talvez por isso eu tenha gostado tanto, apesar de ter algumas ressalvas desse filme. Eu tô falando da obra The Room, que em alguns lugares eu vi como O Quarto dos Desejos, embora oficialmente no canal de streaming Amazon Prime ele só venha com o nome internacional. É um filme que foi lançado aqui no Brasil agora em março de 2020, mas já é um filme de 2019. Ele tem uma trama muito legal que me fez muito lembrar a série The Twilight Zone, porque ele tem um perfil de filme que tem uma cara de episódio de seriado. Eu vou explicar o porquê. Ele é dinâmico, é rápido, tem umas reviravoltas e algumas facilidades de roteiro. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso e o porquê que vale a pena, apesar de tudo isso, assistir ao filme The Room. O filme The Room ele foi dirigido pelo Christian Volkmann e inclusive ganhou o prêmio de melhor longa-metragem em 2019 no festival Bucking International Fantastic Film Festival, que é um festival que premia alguns filmes de fantasia. Apesar de ter realmente essa pegada fantasiosa, o filme ele também tem bastante questões sociais, questões de relacionamentos familiares, ele tem um outro viés além dessa parte mesmo de fantasia e de sobrenatural. A obra conta a história do Matt e da Kate, que são dois jovens, né, casados há não muito tempo, e eles acabam de se mudar para o interior de Nova York, do estado de Nova York. Eles vão morar numa área mais afastada, eles saíram da metrópole, ela trabalhava com tradução, ele é pintor, eles queriam um lugar muito mais calmo para realmente terem inspiração, conseguirem trabalhar com calma. E dá a entender logo no começo que eles passaram por algum tipo de problema familiar, algum tipo de trauma, que depois a gente vai entender o que é. E aí eles se mudam para uma casa muito antiga, eles já mudaram com a intenção de reformá-la, é um grande casarão, e lá eles começam inicialmente a mexer realmente nas coisas da casa. Então eles resolvem reformar tudo e tudo mais, e o que dá a entender é que não tem ninguém morando muito perto e que tem uma aura muito estranha rondando ali aquela casa. Eu já de cara já fiquei um pouco incomodada porque eu tenho um pouco de receio com esses filmes de terror que tem essencialmente como base uma casa mal assombrada, que tem aqueles jumping scares, sabe? Aqueles momentos em que você dá você tem um susto, sabe? Que sobe a música ou alguma coisa aparece atrás da porta. Eu achei que o filme fosse seguir nessa linha, especialmente pelos primeiros minutos dele, que tem como principal cenário a casa, e a casa tem uma clara referência a casas mal assombradas, mas não é nada disso. Aí com o tempo a gente vai acompanhando ali aquela reforma deles, aquela interação entre o casal, você vê que eles estavam passando por uma dificuldade e o novo lar tá trazendo essa sintonia de volta para eles. O marido, o Matt, ele encontra um local onde tem muitas fiações. E aí a gente passa a entender que aquela casa, apesar daquele cenário meio bucólico, aquela coisa bem antiga, a casa ela é bem moderna, porque ela tem alguma coisa relacionada à tecnologia ali. Foi o que me conquistou, porque eu já falei várias vezes aqui no canal que eu não gosto muito de filmes de terror que é essencialmente somente coisa sobrenatural. Então filme de terror que só mostra fantasma, alguma coisa assim, não é meu gênero preferido. E já de cara já me conquistou, porque eu pensei, o The Room tem alguma coisa a ver com tecnologia, e dito e feito. A ameaça principal desse filme é um quarto, que logo depois eles descobrem também, por coincidência, durante a reforma, que ele estava trancado, né? Ele estava fechado atrás de um papel de parede, e aquele quarto ele tem uns poderes, porque tudo que você deseja dentro daquele cômodo, ele se realiza. E aí fica muito claro, por causa de todo aquele cenário, daquelas fiações, daqueles equipamentos eletrônicos que ele encontra pela casa, de que é de alguma forma alguma coisa relacionada à alta tecnologia e não algo sobrenatural. Embora, claro, tenha toda uma conexão e tudo mais. Assim que o Matt e a Kate conhecem o quarto, descobrem aquele cômodo especial que transforma tudo que eles desejam em realidade, eles começam a realmente aproveitar aquela situação. Quem nunca, né? E aí a gente começa a ter algumas cenas que são, pra mim, foram as cenas mais bonitas do filme, porque eu senti que teve um trabalho muito atencioso, a pessoa que cuidou disso, a equipe de fotografia, teve um cuidado para cuidar dos enquadramentos, da fotografia do filme, apesar de ser um filme de visivelmente baixo orçamento,
um filme que provavelmente só vai ficar nos canais de streaming e talvez em TV. É um filme que teve um cuidado técnico nesse sentido. E essas cenas em que eles estão aproveitando o que eles recém descobriram sobre a casa são muito bonitas, mas isso me surpreendeu, tanto que teve vários momentos durante essas cenas que eu pensei, nossa, que estranho, não parece filme de terror, porque de fato naqueles momentos não eram. O que acontece é que naqueles instantes são os primeiros momentos que a gente de fato vê quem são os personagens, porque nas primeiras cenas que a gente tinha sido apresentado ao Matt e a Kate, a gente estava acompanhando um casal em luto, um casal passando por problemas, um casal ainda lidando com fantasmas do passado. E ali, a partir daqueles momentos, eles realmente se soltam, eles brincam, eles interagem e a gente consegue entender realmente o amor que eles sentem um pelo outro. Isso é legal, essa cena, apesar de causar um estranhamento, porque serem cenas muito animadas, muito positivas dentro de um filme que relativamente tem uma pegada de terror, elas têm um porquê de estarem ali. Ela faz essa conexão e traz essa empatia do público com o casal, porque até então eu não tinha um porquê torcer por eles. E a partir dessa cena você cria um pouco de conexão, você entende que eles são humanos, que eles estão sobrevivendo a problemas através daquelas cenas. Isso eu achei bem legal. Só que, claro, a principal mensagem do filme é que nem tudo vem tão fácil assim. E aí eles começam a entender que tudo que eles pedem dentro daquele cômodo, eles só podem usufruir dentro daquela casa. E aí isso acaba intrigando, isso e outras coisas acabam intrigando principalmente o Matt. E aí ele começa a investigar o que aconteceu com aquela casa. Um dos eletricistas que ele chama para arrumar ali o local, ele comenta que naquela casa, muitos anos atrás, aconteceu um assassinato duplo, né? 2 pessoas morreram ali e o causador daquilo tá preso no manicômio. Então isso intriga ele, ele vai procurar mais sobre isso. Ao mesmo tempo, a gente acompanha também a Kate, que já tá cansada de tudo aquilo e começa a sentir falta do que realmente faz falta para ela, que é a família completa. E aí sim a gente entende o que tinha de tão problemático entre os dois. Recentemente a Kate perdeu um filho, na verdade ela já perdeu, ela já teve várias gravidezes complicadas, ela já perdeu o bebê e a maior vontade que ela tem é de ser mãe. Então ela pensa, por que não, né? Se eu tenho um quarto que realiza desejos, por que não pedir um filho? Tem vários motivos para não fazer isso, mas no momento ela não pensa e acaba quando o Matt chega em casa encontrando ela com uma criança. E a partir daí, a história toda se desenrola. A partir daqui eu não vou contar mais nada, porque aí sim seria considerado spoilers e vale a pena você assistir e entender o porquê desse filme ser tão completinho, sabe? Eu achei ele bem complexo, especialmente nessas questões de discussões sociais e pressões sociais e afins. Até porque é uma história que envolve realmente um filho, envolve uma criança e o porquê que ela é tão tensa nesse sentido, sabe? Gostei muito do filme, eu acho que quem gosta desse gênero vai curtir, apesar de não ser realmente uma grande obra, a história ela é complexa, ela é bem amarradinha, tem algumas falhas, mas vale a pena assistir. Essa questão da facilitação do roteiro, que às vezes me incomoda não só nesse filme, mas em vários outros que eu assisto, é aquilo de ter algumas coisas que vêm muito fácil, né? Como, por exemplo, como é que o dono da casa saberia que naquela casa que ele alugou já teve no passado um assassinato? Então foi colocado um eletricista fofoqueiro para contar toda essa história. Então tem algumas coisas que me incomodam um pouco, que eu digo de facilidade de roteiro. Esse exemplo que eu dei é péssimo, porque não é nem nesse sentido, mas em algumas outras coisas durante a obra me incomodam. Só que assim, nesse caso especificamente, não foi nada que me tirasse a atenção do filme, sabe? Eu achei o filme, a partir do momento que ele realmente se caracteriza como um filme de suspense e terror, ele é tenso, do início ao fim. Então demora um pouco para engrenar, até porque, como eu comentei, ele tem umas cenas no meio que são umas cenas mais leves, umas cenas até engraçadas, com uma fotografia mais colorida, uma fotografia diferente, sabe? Às vezes muda um pouco a direção da tela, mas depois que acaba essa parte você realmente é pego na história, porque ela demora um pouco para engrenar, como eu comentei, mas depois você não consegue mais parar, porque realmente ela te prende e você se coloca, eu pelo menos me coloquei em vários momentos na situação dos dois, porque é muito tentador, né? Você tem um cômodo da sua casa que realiza todos os seus desejos. Você quer dinheiro? Tem. Você quer joias? Tem. Você quer comida? Tem. Tem tudo ali.
Então é legal realmente ver esse tipo também de questão da corrupção realmente dos personagens, não corrupção política nem nada assim, como o ser humano é corruptível, como ele se abala, como ele fica tentado a várias questões, né? E realmente acho que o que mais pega, até porque é o principal do filme, é a questão do casal com o filho. Porque o filho era uma criação do quarto, ou seja, ele também não pode sair da casa. E se ele sair, o que acontece? E outra, ele não é realmente um filho do casal. Aquilo dali foi criado, existe um amor, o amor é automático, um amor por um filho vem automaticamente, ou é uma questão de criação e convivência. Tudo isso tá lá implícito dentro da história, então é legal pra você parar e pensar tudo o que acontece. Eu achei que o criador realmente desse enredo foi muito legal, só que é uma história simples, né, se você for analisar. É aquilo que eu comentei, me parece realmente um grande episódio de Twilight Zone. Ele tem uma história sucinta, ele tem uma história amarrada, que tem um plot muito bom no final, ele tem os 3 atos, mas ele não é uma grande história, no sentido de ser uma história clássica, uma história inovadora, não tem nada disso, mas realmente vale por diversão, para você assistir, refletir um pouco da história. Eu recomendo se você gosta de filmes de terror, de suspense, mas não só terror e suspense por si só, mas que também tenha outros gêneros, como por exemplo drama familiar, gosta de terror que assim como eu não seja somente focado no sobrenatural, você vai gostar de The Room. Se você assistiu até aqui, deixa seu like, comenta pra mim o que você achou. Você já tinha ouvido falar sobre esse filme? Eu achei muito por acaso, eu tava zapeando entre as opções de filmes da Amazon Prime e vi entre os últimos lançamentos esse filme e achei legal a sinopse e comecei a assistir. E realmente gostei muito, é o estilo de filme que eu gosto, mas depois fui procurar mais coisas sobre eles e poucas pessoas estão falando sobre. Então se você já ouviu falar, comenta aqui pra mim. Eu adoro interagir, conversar com pessoas que também gostam das mesmas coisas que eu, ou tem outras dicas pra me passar. Então se inscreva no canal, clique no sininho, que aí você ativa as notificações dos próximos vídeos, compartilhe, comente, me sigam nas redes sociais, enfim, vamos trocar informações que isso é sempre muito bom. A gente se vê no próximo vídeo e até lá!